Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Cláudia Balda, eu sou professora de Clínica Médica da USP, sou coordenadora do curso de Medicina Veterinária da FMU e sejam bem-vindos ao canal da Premier Pet. Pessoal, então as otites, o que a gente chama de otite, é a inflamação desse canal aqui da orelha. Então a orelhinha do seu cão ela vai ficar vermelha, o que a gente chama de eritema. O que é mais comum da gente observar é o que a gente chama de otite externa, que é justamente a inflamação até o tímpano. Eles também têm membrana timpânica, assim como o ser humano, só que vejam que o canal ele é muito mais longo, muito mais comprido. Então isso implica em uma série de coisas, né? O uso de instrumentos específicos que a gente usa para exame, outros exames também, e alguns fungos e bactérias que vão gostar desse ambiente, que estão ali normalmente, mas que quando esse canal inflama, encontram condições aí para multiplicação. Isso pode acontecer por uma série de coisas. A gente observa que alguns cães têm esse pavilhão auricular mais caído, né? Então a orelha dele é mais baixa e isso já também faz com que a temperatura normalmente seja mais alta aí nessa área. Às vezes um canal mais estreito, então cada raça tem a sua peculiaridade. E, por exemplo, algumas raças que têm mais pelo nessa região. Isso pode ser bom porque é uma proteção que vai evitar a entrada de agentes, mas também quando o processo se instala, pode ser um problema. Então, o que a gente percebe? A gente tem 3 causas principais aí na espécie canina. A primeira delas, pulgas e carrapatos. Alimento, que é um ponto bem importante, que a gente precisa fazer uma dieta específica para essa investigação. E a gente tem as rações, que são terapêuticas, aí a gente tem rações específicas para os problemas de pele, como a hipoalergênica. Como é que a gente diagnostica isso? A gente precisa fazer uma dieta por 60 dias e essa dieta ela pode ser feita de 2 formas. Uma dieta caseira, e aí lembrando que o alimento caseiro ele não é equilibrado, certo? E as rações que são chamadas hipoalergênicas. Então, quando existe ali uma técnica que diminui o tamanho da proteína, essa é uma ração terapêutica, ou seja, precisa ser prescrita pelo seu médico veterinário. Só para a gente excluir essas possibilidades, a gente vai levar em média uns 3 meses para excluir os ectoparasitas, a pulga, o carrapato, e uns 2 meses para dizer se ele é ou não alérgico ao alimento. Então lembrar que a vantagem da ração é que a gente tem um produto nutricionalmente equilibrado, que você pode ministrar durante 2 meses sem problema nenhum e que a gente vai conseguir um bom diagnóstico aí, excluindo ou diagnosticando parcialmente ou não o problema relacionado ao alimento. E um terceiro problema aí que está muito relacionado com essas otites é a dermatite atópica. Na dermatite atópica, a gente tem um defeito na pele. Esse defeito ele é genético, por isso vocês vão ver com muito mais frequência em cães de raça e cães jovens, lambendo a pata, coçando, tá? Então a gente tem que fazer toda essa investigação para descobrir o que desencadeia esse problema. E não existe um exame que diga assim, um exame de sangue, um exame de pele, que diga se o seu animal tem ou não esse processo alérgico, essa reação ao ectoparasita, ao alimento ou mesmo inalantes, né, que a gente chama, que são coisas como ácaro de poeira, pólen, coisas que estão no ar e que podem penetrar pela pele e desencadear toda essa inflamação. E quando a gente fecha esse diagnóstico de dermatite atópica, aí sim, pessoal, aí a gente tem alguns testes sorológicos ou intradérmicos, que a gente chama, que são feitos, exames que são feitos na própria pele desse cão, que vão mostrar se existe reação ou não. Nesse caso, aí a gente vai indicar os exames principais e vai medicar o seu animal. A gente vai controlar a coceira dele, a gente vai dar uma alimentação que permita uma condição melhor para essa pele e também a gente precisa de banhos, de produtos específicos no local
aonde esse animal tem problemas. E a orelha, né? O que a gente vai fazer com essa orelhinha? Então lembrem, tem uma inflamação aqui dentro. E aí a gente vai precisar de produtos tópicos, produtos de ação local. Só que se a gente não sabe a causa do problema, eu fico tratando isso aqui e aí vocês vão ver que tem quadros de otites recidivantes. O que é o recidivante? Aquele quadro que melhora e depois, dali semanas, meses, o animal volta a ter a otite. Então, isso é bastante importante. A gente pode ter um quadro alérgico, que são esses 3 que eu comentei com vocês, tá bom? Pessoal, então, o que o cão vai apresentar para você pensar numa otite, né? Ele vai coçar. Geralmente isso é dos 2 lados. Ele vai chacoalhar a cabeça, então ele faz esse movimento com a cabeça e ele pode ter secreção, algum tipo de cerúmen com uma cor diferente. Além disso, ele pode ter dor, então no momento que a gente manipula esse pavilhão, ele reclamar, ele tentar morder, ele ficar mais estressado por conta dessa dor. Para a gente fazer uma prevenção, primeiro de tudo é importante levar o veterinário para que a gente exclua algumas coisas, faça exames. Então a gente tem que ter alguns cuidados, tá sempre olhando a orelhinha, observar se tem alteração de cor, tá? O normal é a gente ver uma orelha mais rosada, sem essa vermelhidão aqui. E aí o que mais que a gente pode fazer? Pensando nesses defeitos anatômicos, em animais que têm muito pelo ali dentro da orelha. O pelo é uma proteção, então se ele não tem nenhuma alteração, como coceira, chacoalhar de cabeça, não é indicado tirar esse pelo. Além disso, tomar muito cuidado com os banhos e também esses animais que têm o hábito de pular na piscina, dentro de lagos, esses que gostam de água, né? Que são geralmente os Goldens e os Labradores. Pessoal, então agradeço a todo mundo que assistiu aqui o nosso vídeo. Peço que vocês compartilhem para que mais pessoas fiquem sabendo sobre as otites, as causas e como prevenir. E se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai ter prazer em responder. Obrigada, viu?